Pois bem, boa noite para todos. Que Jesus nos abençoe. Que possamos todos nos sentirmos acolhidos dentro dessa magnitude que representa a misericórdia do Senhor, que nos acolhe para nos oferecer aqueles elementos que nós tanto necessitamos. Nós iniciamos endereçando também um abraço para todos os nossos amigos, hoje teleouvintes, estão acompanhando a transmissão por vídeo, através do nosso site feac.org.br, lá na aba TV FEAC Minas, canal 1. Nós abraçamos os nossos companheiros, amigos, que acompanham as transmissões da Rádio Brasil Espírita de Maceió. Um grande abraço para todos. É com muita alegria que estamos com essa parceria. E eles, depois que a gente produz esse material, a palestra ainda é disponibilizada na primeira página do site da rádio, o que para nós é uma honra. E nós só temos sentimentos de gratidão por eles estarem nos acolhendo também e divulgando o trabalho singelo, mas um trabalho que a gente faz com muita dedicação, com muita seriedade. Graças a Deus, hoje completando 18 anos de estudo do Livro dos Espíritos ininterruptos. São 18 anos de trabalho, sendo que nós fizemos esse estudo durante 13 anos, no grupo da Fraternidade Irmão Werner, aqui em Belo Horizonte também, casa que nós temos profundo carinho, deixamos muito amigos por lá, e já há 6 anos que nós estamos aqui após a fundação da Fraternidade de Estudos Espíritas Allan Kardec, a FEAC, como vocês carinhosamente chamam. Então, nós temos companheiros muitos amigos que fizemos ao longo de todo esse período, né? E eu falei 18 anos, foi? Então 13 com 6, são 19, né? Então aumentou a cota da responsabilidade. Então são 19 anos de trabalho. E isso nós só temos que agradecer a Jesus por tantos amigos e por tanto aprendizado que o Senhor nos ofereceu através, inclusive, das mãos abençoadas de Allan Kardec, que é o benfeitor espiritual desta casa. Então nós trabalhamos nesse estudo das sextas-feiras com o Livro dos Espíritos, que é a obra básica da doutrina espírita, livro esse que foi editado em Paris, 18 de abril de 1857. Ele é dividido em 4 partes. 4 partes. A quem está chegando aí? Nosso amigo lá de Petrópolis, seu Fernando. Né? Toda semana nós recebemos aqui um companheiro de outras terras. Né? Semana passada foi Brasília, semana retrasada foi Curitiba. Né? Na outra semana, né? Sempre temos um visitante de outras terras. Então é isso aí, gente. Sejam bem-vindos, vocês que estão chegando, seu Fernando. É uma grande honra recebê-lo aqui de volta. Casa que é do senhor também. Bom, nós estamos trabalhando com o Livro dos Espíritos exatamente no capítulo 6º, que faz parte da segunda parte do livro, capítulo esse intitulado Vida Espiritual. Exatamente hoje nós vamos iniciar o tópico intitulado por Kardec Relações de Além-Túmulo. Vamos lá, temos muitos assuntos. Pergunta 274. Kardec formulou assim aos espíritos: as diferentes ordens de espíritos estabelecem entre estes uma hierarquia de poderes? Há entre eles subordinação
e autoridade? Então observem bem. A pergunta já traz um grande ensinamento. E eu costumo dizer que estudar o Livro dos Espíritos nós ficamos surpreendidos. Porque você não sabe o que é mais importante, mais bonito, mais bem elaborado. Se é a pergunta de Kardec ou se são as respostas dos Espíritos. Então essa pergunta já é uma afirmativa, é um ponto doutrinário para a gente. Ou seja, que nas diferentes ordens de espíritos estabelecem entre eles uma hierarquia de poderes. Então, aqui ele está afirmando. O mundo espiritual, ele se organiza de uma forma soberana. Existe uma escala espírita. A escala espírita não é escala de espiritismo. É escala espírita no seguinte sentido. É escala, é graduação, é posição que ocupam os espíritos. De acordo com o nível evolutivo de cada um deles. Obviamente que esses espíritos se reúnem em grupos, por afinidade, por ideais, por sintonia. Ok? Aqui nós temos uma ideia do que vem a ser isso. Nos dois sentidos que eu vou apresentar. Primeiro, nós temos hierarquia na Terra. Não temos na sociedade? Uma sociedade organizada, ela tem um planejamento que distribui funções. Cargos, encargos, etc. Não é assim? Eu gosto, quando falo em hierarquia, a minha mente se projeta, por exemplo, a uma organização militar. Na organização militar, a gente entende um pouquinho disso. De como é que funciona. Desde o soldado, o conscrito, né? Desde aquele que está iniciando, até os mais patenteados, né? No nível superior. Para chegar lá no topo, você tem que ir se graduando. Não é assim? Pois bem. Teoricamente, por valores conquistados. Teoricamente, portanto, por merecimento. Teoricamente. Embora a gente saiba que na organização da Terra existem fatores que podem definir privilégios, políticas. Isso acontece. No mundo espiritual, a organização se dá também no nível daqueles que coordenam àqueles que são coordenados. Só que lá no mundo espiritual, esta organização se dá plenamente por conquistas morais, espirituais. No mundo espiritual não tem privilégios. E a organização funciona. Porque ela não tem quebra de sequência. Aqui nas nossas instituições, muitas vezes a gente tem dificuldades, porque todas as vezes que há uma transição de cargos, de encargos, costuma quem entra, assume, vai fazer tudo diferente do que o que saiu. Independente se o que ele fez foi bom ou não foi bom. Porque o que vai prevalecer é a vaidade dos indivíduos. Agora sou eu. Ou seja, a vaidade atravanca o progresso. Você lembra do Chico City? Você lembra disso? Quem falava atravanca o progresso? Daqui a pouco você vai lembrar. Você é da época que assistia Chico City, não era? Chico City é do Chico Anísio. Você sabe quem que é Chico Anísio, é óbvio, né? Vocês conheceram Chico Anísio, é professor Raimundo. Eu estou me referindo lá atrás, lá na década de 70. Bom, mas vamos lá. O Marco Aurélio já assistia, olha lá, ele deu uma risada boa ali. Então, as vaidades humanas criam obstáculos muito sérios. Então, no mundo espiritual, os espíritos, eles procuram, quanto mais elevado é o padrão, mais despersonalizado é o comando.
Não sei se deu, se vocês pegaram. Ou seja, quanto mais atrasado, o que impera é a personalidade. É o nome. Eu fiz. Entendeu? E quando eu falo, eu fiz, vocês prestaram atenção? Que fui eu que fiz? Isso é vaidade. No mundo espiritual é o contrário. Os espíritos lutam para dizer, nós fizemos. E quanto mais você coloca na terceira pessoa, mais você agrega, mais você atrai, e mais você facilita para que o bem sobreponha as dificuldades do caminho. Deu lá? Então, desculpem a introdução, mas ela é importante para a gente pegar o pensamento de Kardec aqui. Por quê? Lá no mundo espiritual existe, então, essa organização, que nós podemos até classificá-las não como posições de individualidades, mas de grupo. Como é que é o seu nome? Gustavo. Seja bem-vindo, Gustavo. Primeira vez que você vem aqui. Espero que você volte muitas vezes. Então nós vamos nos esforçar para você se sentir bem. Ok? Não é o estudo, não. Mas isso aí você releva. É o estar bem aqui. Tá bom? O estudo pode ajudar. Vamos lá. Então você participa, que aí fica bom. Deu aí, dona Mirtes? Ficou tranquilo? Há entre eles subordinação e autoridade? Essa é a pergunta. Há subordinação, autoridade? Resposta: sim, muito grande. Os espíritos têm, uns sobre os outros, uma autoridade relativa à sua superioridade. A autoridade que eles exercem por um ascendente moral irresistível. Olha que beleza. Ascendente moral irresistível. Como é que é seu nome? Também é a primeira vez que você vem, não é, Carla? Nós já notamos. Mas geralmente a gente pergunta na individualidade. Seja bem-vinda, viu, Carla? Mas se é filha do seu Fernando, seja mais bem-vinda ainda. Não, Petrópolis é ali, pertinho. Uma légua e meia, um pulo. Coisa de mineiro. Ok? Então existe autoridade que eles exercem por um ascendente moral irresistível. Tem uma página de Emmanuel que sempre nós citamos. Ela faz parte do livro intitulado Harmonização. Essa página é intitulada Autoridade. Autoridade. E Emmanuel explica de uma forma muito clara, muito objetiva e muito eficiente a diferença entre poder e autoridade. Ele vai dizer que poder pode ser concedido. Pode ser concedido. Um empresário, um diretor de uma empresa, ele pode conceder poder para o diretor dele, para o funcionário dele, exercer uma atividade, ok? Um pai pode conceder poder para o filho resolver uma situação para ele. A autoridade é outra história. A autoridade, ela não é concedida. Viu, seu Murta? Autoridade, você não dá autoridade para ninguém, não. Autoridade, espiritualmente falando, que aqui na Terra você pode dar autoridade para o indivíduo. Você dá uma carteira para ele. Tem gente que faz um estrago quando tem uma carteira, que é um negócio absurdo. Até vou contar um caso para vocês. Eu conheci um sujeito que ele arrumou, isso deve ter uns 20 anos atrás. Ele arrumou a carteira falsa de polícia. Eu não esqueço dessa história. Toda vez que falo de carteira, eu lembro desse companheiro. Ele arrumou a carteira falsa. E aí, o que acontecia? Ele ia para os eventos, chegava lá na portaria, não comprava ingresso, ele dava a chamada carteirada. Jesus amado.
o que eu vi esse moço dando carteirada, e o pior não era dar carteirada, porque aí ele entrava com a gente, chegava lá dentro dos eventos, ele ainda chamava a gente de bobo, não sei o quê, né? Se vocês quiserem arrumar, eu vou arrumar uma carteira dela. Enfim, ele tripudiava. Ok. Ele falou, eu não pago nada, eu economizo, e é isso, eu gasto quantas coisas. E era uma coisa assim que se estendeu por anos, por anos. Aí eu perdi o contato com essa turma e tal. Um dia eu fiquei sabendo uma história. Que ele foi numa partida de futebol e ele deu a famosa carteirada. Sabe o que aconteceu? Gustavo, né? Sabe o que aconteceu? Teve uma briga no estacionamento de torcidas, foi num estádio de futebol. Sabe o que fizeram com o carro dele? Viraram o carro, depredaram o carro inteiro. E enfim... E, para a história ficar bem relatada nos seus detalhes, ele não tinha seguro do carro. Me contaram essa história, por Deus, quando me contaram essa história, com muita misericórdia, sem julgamento, porque eu não poderia vibrar pela desgraça dele lá. Mas na hora eu lembrei da cena dele dizendo, eu não pago, eu sou isso, eu sou aquilo. Para quem? Para as pessoas que ele... Não. É a lei. É a lei divina que funciona de uma forma soberana. Como falava o Leãozário aqui em Belo Horizonte, feriu a lei, espera a ferida, meu filho, porque ela vem. Não tem jeito. Ok? Então vou voltar à autoridade. A autoridade é conquistas espirituais. Então aqui, o Espírito de Verdade está dizendo para nós assim, que há, sim, uma hierarquia e subordinação, uma autoridade relativa à sua superioridade. Aí ele vem dizer, a autoridade, que os espíritos, né, que eles exercem por ascendente moral e irresistível. Ascendência moral, ninguém concede para o outro. Isso é conquista. Você não tem dúvida disso. Por isso é que Jesus, no capítulo 10 de João, quando ele fala sobre as ovelhas, e ele se intitula o pastor das ovelhas, eu sou o pastor das ovelhas. Eu conheço as minhas ovelhas. E as ovelhas conhecem a voz do pastor. Aí fica todo mundo assim, porque Jesus é isso, etc, etc. Ele é mesmo, ele é o governador espiritual, autoridade inquestionável. Só que ele está falando com mais profundidade. Ele está dizendo que o pastor, na realidade, é a representação da verdade. O pastor não é indivíduos. O pastor é o mecanismo que faz com que a verdade visite cada um. Pegaram lá? E cada um de nós, desculpa, cada um dos seres, por sensibilidade, por intuição, identifica a verdade. Você pode até ser enganado, Gustavo, durante um tempo. Mas uma hora, na minha época tinha, vocês não lembram disso não, na minha época tinha orelhão, telefone público, hoje não tem mais, não tem mais função, todo mundo tem celular, né? Mas aí eles tentam preservar, em algumas cidades preservam até por uma questão de história, aqui na nossa terra não pode preservar não, né? Porque eles destroem de qualquer jeito, né? Mas aí na minha época era de ficha, né? Era de ficha, você lembra disso, Gustavo? Nós andávamos com o bolso cheio de ficha, né? Ficha da Telemig. Aí punha a ficha, e quando o telefone engolia a ficha, você só tinha uma ficha de madrugada com a mão no bolso, né? Aquela confusão. Aí a ficha demorava a cair. Então tem hora que a ficha pode demorar a cair, meu amigo. Na hora ela cai. Não há nada oculto que não venha a se revelar. Deu aí?
Então, nós podemos ser ludibriados, mas um momento ou outro, a acústica da sua alma vai identificar a voz do pastor. Ou vai identificar a voz do mercenário. Só lembra dessa passagem, seu Murta? Capítulo 10 do Evangelho de João. Jesus diz, eu sou o pastor, mas eu também sou a porta. Aqueles que entrarem por mim, entrarão, sairão e encontrarão pastagens. Falando para as ovelhas. A definir o seguinte, o aprendiz que buscar compreender o que ele, educador, oferece, o aprendiz, adentrar portais, ele vai entrar em circunstâncias da vida que vão favorecer para que ele promova em si mesmo uma alimentação que vai garantir a felicidade ou as forças necessárias para ele trabalhar e, portanto, adquirir a felicidade. Esse é o simbolismo de um trecho pequeno, mas de um valor extraordinário que Jesus diz para nós. Embora os religiosos ficam procurando pastores, ficam procurando religiões, ficam procurando práticas, ficam procurando coisas místicas, a fada com varinha de condão, o espírito que vai resolver o que você tem que resolver. Isso tudo define infantilidade espiritual. Mas parece que nós temos agora a participação dos nossos amigos, porque nós temos um chat que vocês acessam o site da FIAC, fiac.org.br, sala conferência. E nesse chat nós temos pessoas, amigos, né, que acessam, não tem que instalar nada no computador, e com isso nós vamos formando uma rede de amigos e nesse momento nós vamos abrir espaço para que eles possam participar. Boa noite, Marco Aurélio. Boa noite, Beto. Vamos lá. Beto, é o nosso companheiro Arnaldo Oliveira de Santa Rita, Sapucaí. Grande Arnaldo. Vamos lá, Arnaldo. Ele pediu que reproduzisse aqui um diálogo entre os internautas aqui. Eu tinha comentado com um internauta aqui sobre a questão, eu me lembrei do livro Nosso Lar. Pois não. Que o André Luiz, né, ele, quando ele se deu por si, né, estava lá no hospital, ele falando que ele era doutor, que ele tinha autoridade, que ele era doutor e tudo. Muito né? bem lembrado. Aí o internauta Sérgio de Porto Alegre, ele disse o seguinte, que ele crê que prevalece bem claro que Jesus disse, que não faça para os outros o que tu não queres para ti. E ele fala assim, por exemplo, eu não me lembro de se ter polícia no livro Nosso Lar. Aí o Arnaldo disse para ele, sim, Sérgio, contudo, somente entra e permanece em nosso lar quem tem condições vibracionais para isso. Aí o Arnaldo pediu que você comentasse esse diálogo. Puxa, obrigado, Arnaldo, a participação. É Sérgio de Porto Alegre? Isso. Valeu, Sérgio. Fica conosco aí. Bom, me colocaram numa fria, né? Porque eu vou ter que falar de PM no plano espiritual. Aí eu lembrei da minha época de menininho, tirava foto, tinha carteirinha, já que eu falei de carteira, amigos da PM. Vocês não lembram disso, não, né? Você tinha amigos da PM? Pois é. Então é o seguinte, eu vou falar de polícia no plano espiritual. É óbvio que a organização, ela precisa de cuidados, ela precisa de proteção. Isso é em qualquer ambiente. Né? A gente lendo o livro Nosso Lar, a coleção dos livros que vem em sequência, que são 13 obras, né? Nosso Lar, Mensageiros, Missionários na Luz, e aí vamos, né? Na organização das cidades espirituais, você tem campos magnéticos protetores. Porque o Nosso Lar é uma cidade que está situada numa região sombria do planeta Terra. Porque lá no mundo espiritual, nós temos, vamos dizer assim, há muitas moradas na casa do Pai, né? E em todas elas, os espíritos se aglutinam, se reúnem por afinidade e por vibração. O Arnaldo falou de vibração. Porque todos os núcleos que representam o conjunto de individualidades, eles têm as suas características. Você, claro, aqui é a FIAC. A nossa casa espírita é uma casa pequena, é uma casa que
que está numa região mais tranquila de Belo Horizonte, não é? Um bairro mais afastado. E ali vocês estão observando que o portão está aberto. Não é verdade? Graças a Deus, porque casa espírita com o portão fechado, ela pode pedir falência. Mas vamos lá, a porta está aberta. Mas não é qualquer pessoa que entra. Sabiam disso? Não é qualquer espírito que entra. Porque aqui tem um campo magnético em torno dessa instituição. O pessoal mais antigo aqui, aqui ó, vou buscar os universitários. Ô Gerson, você lembra daquele seriado que passava na década de 70? Perdidos no Espaço? Dr. Smith, aquela turma toda? É. Então, quando eles estacionavam a nave em determinados planetas lá, que tinham uns perigos lá, eles apertavam um botãozinho lá, aí abria lá o campo magnético. Lembra disso? Aí de vez em quando o Dr. Smith ia lá, apertava lá, perdia a proteção, aí acontecia um monte de confusão. O campo magnético de uma casa espírita ele é sustentado pelas vibrações, pelos interesses, pelas preces que sustentam esse trabalho. Então você entra num ambiente, por exemplo, uma igreja cristã, independente da denominação, católico, protestante, vocês vão sentir uma vibração diferente do que vocês entrarem num outro ambiente que não tem uma característica de ser um ambiente de oração. Deu aí? Eu não estou falando na casa espírita, todos os ambientes que têm essa configuração. Da mesma forma, você entra num ambiente em que os assuntos não sejam sérios, os comportamentos não sejam adequados a um ponto de equilíbrio, que é efetivamente o que uma casa espírita, por exemplo, favorece, você vai sentir a diferença. Aqui você, se bem sintonizado, a tendência é que você saia daqui bem. Ok? A tendência. Porque você pode aqui estar em sintonia com uma entidade enferma. E você sair daqui pior do que entrou. Ok? Porque aqui nós temos um campo de acolhimento de sofredores. Não temos só essa ambiência em que nós estamos estudando. Aqui tem enfermarias espirituais. Aqui nós temos departamentos aqui que são extremamente sofisticados e qualificados. Essa casa é gerenciada por espíritos que estão numa dinâmica que a gente não consegue nem compreender. Por isso que isso aqui se torna um fulcro irradiador. Vocês estão vendo aquele equipamento ali? Vocês estão vendo? Aqui tem uma sala. Ali tem um moço operando. Imagens, sons estão sendo projetados. Mas não são só imagens e sons. É toda uma irradiação, é todo um contexto que nós ainda estamos distantes de compreender. E tudo isso é canalizado para favorecer pessoas em necessidade. Então, dentro de todo esse contexto, para que entre aqui uma entidade espiritual que esteja, por exemplo, numa frequência complicada, ele entra acompanhado. Estou falando assim numa linguagem mais simples para a gente entender. Agora, um espírito que está numa condição de uma periculosidade complicada, ele não tem acesso. Costuma ele nem identificar. Ou então passar do outro lado da rua. Nossa, o que é ali? Não, eu quero passar por aqui. Não vai mexer com que povo, não. Isso estou falando de espíritos. Aí tem encarnado que passa lá do lado de lá. O pastor falou para mim nem passar no quarteirão de cá. Mas vocês pensam que isso não acontece? Acontece. Mas não é o fulano que falou. É um contexto energético. Então, no mundo espiritual se dá assim. A cidade de nosso lar, ela tem toda uma proteção vibracional. E que muitas vezes sofrem assédios das turbas complicadas do mundo espiritual. A gente assiste os filmes, lê alguns livros, a gente acha que é meio ficção científica. Não é? Que isso aí é conto da carochinha. Mas a gente sabe na prática que não é. Tá?
Observe a sua casa, o seu lar. Tem épocas que você tem uma ambiência X. Tem outra época que é a ambiência Y. Ok? Oi? Nós, vamos trazer para a gente não ficar contando muita história, porque senão a gente perde o contexto, que é o nosso objetivo. Nós, intimamente, temos uma responsabilidade com a nossa morada íntima. Se você se desarmonizar, você vai abrir guarda. Você vai abrir possibilidades de assédio, de influências. Entenderam? Então, isso tudo tem repercussões no campo coletivo também. E isso vai caracterizar, portanto, uma organização. Aqui, não pensem vocês que a coisa está solta. Você tem espíritos que são responsáveis pela portaria do centro. Existem espíritos que são os coordenadores. Existem espíritos que trabalham na faxina. A Casa Aberta tem faxina no mundo espiritual? Estou fichado quando eu desencarnar. Eu vou assim, vai que é bom. É melhor ir para a faxina do que o André Luiz, para não dizer que eu não falei das flores. O André Luiz era um médico, cirurgião, psiquiatra no Rio de Janeiro, se chamava Faustino Esposel. Quando ele desencarnou, que ele começou a se adaptar no mundo espiritual, depois de passar por um longo período de dificuldades, ele pediu um emprego lá, pediu serviço. E ele achou que iam conceder para ele uma cadeira, né? CRM no mundo espiritual. Tem isso aqui não, meu filho, mas eu fui doutor. Pois é, mas aqui, meu amigo, você vai ter que pelejar demais. O primeiro trabalho que o André Luiz arrumou nas câmaras de retificação foi auxiliar de enfermagem. Auxiliar de enfermagem. Entenderam? Quer dizer, espera aí, né? Conforme se toca, conforme se dança. Vocês lembram dessa gíria? Isso é da década de 50. Conforme se toca, conforme se dança. Né, dona Mita? A senhora não lembra, não, a senhora é mais nova. Hein? Pergunta 274A. Os espíritos inferiores podem subtrair-se à autoridade dos que lhes são superiores? O que ele está perguntando? Os espíritos inferiores podem subtrair-se à autoridade? O que ele quer dizer? Subtrair-se à autoridade. Se esquivar, pode driblar, pode dar um jeitinho brasileiro, hein? Gente, o brasileiro desencarnando é uma luta. Porque a primeira coisa que o brasileiro vai entender é que ele vai ter que aprender com o alemão. O alemão segue disciplina. O alemão se dá bem no plano espiritual. Tá. Como é que é a ordem? Se tiver desorganizado, ele já chega lá já querendo organizar. Mas na Terra é organizado? Não, estou brincando, porque lá é organizado. Agora, brasileiro não tem jeitinho não, tá, amigo? Aqui tá, a resposta é: eu disse. É irresistível. Não tem como fugir. Não tem como fugir. Não tem como se esquivar. Não tem como. Eu gosto de sempre trazer exemplos do nosso dia a dia, né? Para a gente entender o mundo espiritual. Porque o mundo espiritual é um reflexo do que nós temos aqui. Embora o correto é dizer que nós somos reflexo do mundo espiritual. Ok? Existem pessoas na nossa vida que exercem um papel de um valor extraordinário. Se você for buscar lá nos primeiros movimentos da sua vida até agora, Marco Aurélio, você vai se lembrar de pessoas que exerceram autoridade irresistível sobre você. Busca na memória. Eu não estou falando autoridade não estou falando de poder, eu estou falando de autoridade. Porque muitas pessoas apropriam-se de poder para serem totalitários, para exercer uma força além do necessário, não é isso? Tirania, etc. Nós estamos falando de
autoridade. Quantas mães exerceram isso? Eu gosto de dizer que todas. A minha não, caso aberto. Mas tudo bem. Mas você tem uma que exerce. Mãe é mãe. Quantos pais que continuam sendo super-homens para os filhos? E já estão lá no plano espiritual. Quantos educadores? São espíritos que passaram por nós, para não dizer que nós que passamos por eles, que era só de estar perto, até arrumava a cadeira, andava direito. Hein? Lembra disso, Dora? Cada um aqui vai ter uma história para buscar. E como o mundo está carente de pessoas com estas autoridades. Como o mundo está carente. Porque os homens buscam mais o poder. E poder, ele traz uma responsabilidade muito séria. Por isso é que tem muitos líderes hoje que buscaram poder ontem, usurparam do poder, e hoje estão ocupando posições, estão sendo desautorizados o ter do que o ser. Na cara, frente a frente. Quantos pais estamos passando por isso? Então, nós estamos num momento social, espiritual, muito delicado. Por isso é que estudar doutrina espírita para nós não é muito fácil, não. E vocês observam que o nosso trabalho aqui, ele perpassa o mundo espiritual, a gente traz algumas notícias, mas é necessário que a gente traga para o nosso dia a dia, para a gente entender qual que é o nosso papel. Qual que é a nossa contribuição para mudar essa situação que estamos vivendo? Qual que é o nível de comprometimento seu com a sua família? Como você está lidando com isso? São pontos, porque você só vai mudar a sociedade mudando a família. E muitas vezes a gente acha que determinados assuntos não são relevantes. E esquecemos que a obra, ela é esboçada nos seus mínimos pontos que precisam de ser valorizados. Eu vou fazer mais uma pergunta. Pergunta 275. O poder e a consideração de que um homem desfrutou na terra lhe dão alguma supremacia no mundo espiritual? Pegaram aí? O poder e a consideração de um homem que desfrutou na terra lhe dão alguma supremacia no mundo dos espíritos? Antes de ler a resposta, nós podemos até dizer o seguinte: o poder e a consideração na terra costuma ser o maior empecilho que o espírito vai encontrar no mundo espiritual. Porque é fascinante. É inebriante. O status, a posição, um aplauso, o reconhecimento, a idolatria. Muitas vezes a gente na mídia, a gente escuta, né? Outro dia eu escutei, essa semana eu escutei um companheiro falando que ele tem uma verdadeira idolatria por uma outra pessoa. Doutrina espírita, a primeira coisa que nós vamos entendendo dentro da doutrina espírita é que a palavra que tem que sumir do vocabulário é idolatria. Idolatria. Porque a idolatria é uma doença. Não é? Tem a sexolatria, tem a idolatria. Eu vou associar termos aqui só para a gente fazer um paralelo. Idolatrar é uma atitude extremamente danosa, tanto para quem idolatra, quanto para quem se alimenta com esse movimento.
Porque existem pessoas que podem ser idolatradas e elas estejam imunes. Elas estão em outro viés. Para vocês terem uma ideia, vou falar, por exemplo, da santificação. Doutrina espírita não tem. Na doutrina espírita não existe santos. Vocês vão abrir o Evangelho segundo o Espiritismo, vocês vão encontrar alguns termos assim. Santo Agostinho, né? Uma referência que Kardec faz a personalidades que foram santificadas pela igreja. Mas Kardec teve que fazer dessa forma porque o Evangelho segundo o Espiritismo foi escrito no século XIX. Ele estava na França, com uma influência religiosa muito intensa. Ele não podia escrever lá Agostinho. Não, era uma forma até de respeito. Santo Agostinho. Porque a ideia da santidade é que os santos são eleitos pelo Senhor, que concedem a graça do Espírito Santo, e por isso eles são santos. Anjos. Criados prontos. A lógica do século XXI, sem estudar a doutrina espírita, a lógica do século XXI nos mostra que, com todo respeito, mas é conto da carochinha. Porque Deus é a inteligência suprema do universo. Se ele criasse espírito pronto, ele estaria rasgando toda a didática, toda a pedagogia da evolução espiritual. Por que ele criou alguns em detrimento de bilhões? Ok? Então, se a gente for analisar a lógica, dentro de um desenvolvimento filosófico, a gente vai entender que isso não tem, que não tem fundamento. Tanto que a gente pega, por exemplo, nos próprios santos, nós vamos encontrar comportamentos humanos, falhos, contraditórios. Jesus escolheu 12 discípulos para nos mostrar isto. Costumam os religiosos acharem que os discípulos são os que estão sentados na cadeira com Jesus no mundo espiritual. E na realidade, se a gente for pensar com profundidade, não são eles. Os espíritos que estão no mesmo patamar de Jesus, eles teriam muita dificuldade de serem compreendidos entre nós. A ter como exemplo o próprio mestre, que é incompreendido até hoje. Deu aí? Então, quem que ele escolheu para serem os missionários? Espíritos mais responsáveis, espíritos mais conscientes, espíritos com mais autoridade, mas trazendo consigo paixões, medos, né? Alguns desequilíbrios. Basta a gente olhar a história dos próprios apóstolos, ok? Então, para a gente pensar, a beleza que está por trás desse mecanismo que impulsiona a engrenagem da evolução. Todos nós reencarnamos trazendo uma missão, uma responsabilidade. Foi até o tópico que nós encerramos na última semana, não foi? Escolha das provas. Todos nós temos uma missão que foi designada de acordo com as nossas possibilidades, de acordo com o objetivo que vai promover o seu despertamento, você vencer os seus limites. E aí é concedido para nós alguns decênios, uma encarnação que passa para alguns mais rápida do que para outros, mas num contexto geral, uma encarnação de um indivíduo com 100 anos de idade, se você for perguntar para ele como é que foi o histórico dele, ele vai dizer, começou ontem. Eu estou com 100. Aí a gente brinca, né? Será que eu vou chegar lá? O outro fala assim, eu não quero. Aí fica esse bate-papo, que na realidade não leva ninguém a nada. Porque o ideal é que você vá o mais longe possível, mas aproveitando o contexto que você foi convidado a viver. Ou seja, aproveitando as oportunidades para você crescer. Sabendo que depois que você partir para o mundo espiritual, você vai se deparar com um resumo, com a síntese do que você fez, do que você viveu, do que você sentiu. Ou seja, você vai ver o rastro que você deixou. E lá no mundo espiritual, fazendo essa chamada
chamado exame de consciência, como alguns gostam de adotar, você não tenha dúvida que alguém vai dizer para você, pois é, e agora? A pergunta é essa, e agora? Ah, e agora vamos para novos desafios. Ah, então tá, para onde que você quer ir? Ah, não sei. Não, então tá. Para você, antes de vislumbrar o que você pode fazer, que está te aguardando lá no futuro, primeiro nós vamos ter que fazer, nesse exame de consciência que você acabou de apurar agora, um trabalho para aprimorar o que você fez e realizar o que você deixou de fazer. Deu aí? Cláudia, quer participar? Passa para a Cláudia para mim, por favor. Fala bem perto do microfone para todos ouvirem. A Cláudia aqui, ó. A ela aí. Presente. Fala aí, Cláudia. Eu estou pensando aqui que essa questão que o poder inibia, fascina, sim, e cria todo esse contexto desfavorável, né? Escutamos certa feita a história de uma pessoa que, detendo poder, disse exatamente isso, você me lembrou dela, dizendo, vocês não têm noção que é o poder abre porta, o poder te promove, só quem provou e sentiu o gosto é que é capaz de dizer o que é o poder. Vocês não têm noção, só sentindo o que ele é. Então, assim, todo esse contexto do que é o poder, né? De que a dificuldade de lidar com o poder e o que você mexe leva com vaidade. Mexe com vaidade. E outra coisa que eu pensei também é que nós que trabalhamos com a questão eu estava pensando aqui dos discípulos, das dificuldades de Jesus, que encontrou tanto enfrentamento, e hoje nós temos uma resistência tão grande aos direitos humanos, né? Que as pessoas criticam o maior semeador de direitos humanos na face da Terra foi Jesus, né? Imagina naquela época ele tentando trazer essa mentalidade de respeito ao próximo, a dificuldade, né? Tanto que o que lhe resultou, hoje em dia a gente tem essa dificuldade também. Eu imagino naquela época ele tentando trazer esses conceitos para sensibilizar o coração dos homens, que hoje a gente não consegue, né? Os nossos também estamos incluídos, que é muito difícil, imagina, na época dele. Não tenha dúvida. E agora é com você. Aquela época foi com ele. Agora é contigo. Agora é comigo. Agora é com todos. E o potencial de amor é tão extraordinário que o que ele fez, que para nós costumamos entender apenas como uma história, eu posso dizer aqui com maior tranquilidade, sem medo de errar, que foi pelo que ele fez é que a humanidade chegou aonde chegou. Eu vi um depoimento hoje de um indivíduo que participou de um crime há 4, 5 anos atrás. Eu assisti hoje na internet. Eu não sou de assistir, não, mas de vez em quando eles me pegam. Porque é tanto serviço que Jesus concede que de vez em quando até sobra um tempinho para a internet. Facebook. Aí eu assisti o vídeo de um companheiro que participou de um crime. E depois, um crime hediondo, que foi conhecido pela mídia, nacional, internacional. E ele resolveu agora contar onde está os despojos de um corpo que sumiu. Bom, e eu vi o depoimento do companheiro. E a narrativa é uma narrativa assim, olha, gente, eu fui ali na casa do meu primo, que mora ali na esquina, e lá eu sentei, tomei café, conversei com a titia, aí chegou fulano, beltrano, paraná, tarará. Esse foi um encontro que eu participei, tarará, parará, 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 parará. Aí eu pensei comigo, mas ele está narrando um crime hediondo.
como se eu estivesse aqui contando para vocês que eu fui na casa do titio ali, conversei com o primo, etc., com a maior naturalidade. Aí, por fim, perguntaram para ele, mas por que você está fazendo isso? Não, qual o motivo? Você recebeu para fazer isso? Dinheiro, alguma coisa? Não. Eu fui convidado, achei interessante e fui. Mas por que agora você está tendo essa atitude? Não, porque eu acho que a família precisa de saber onde está o corpo. Eu acho que é uma questão... Eu só vou me sentir em paz quando eu contar. Aí eu pensei comigo. O evangelho está começando a nascer no coração dele. Desculpa, seu nome? Carla. Eu poderia dizer assim. Que absurdo. Olha a indiferença. Olha a insensibilidade do indivíduo. Eu estou tentando aqui fazer um papel de um espírito que está numa condição superior, ok? Porque no meu íntimo eu estaria falando assim mesmo. Pô, que indiferença. Que mundo é esse? Mas agora estou fingindo ser um espírito superior, ok? E estou dizendo o seguinte. A atitude dele de contar para a mãe é o evangelho que está começando a nascer. O comportamento de bilhões e bilhões de espíritos que compusemos essa humanidade, de quase 30 bi. Eu não estou falando de 7 bi encarnado. Eu estou falando de 7 bi encarnado e mais uma multiplicação por 3 aí. 30 bilhões de ovelhas, senhor morto, estão cada uma delas dando a sua resposta. Sensibilizados de alguma forma, pelo que Jesus fez há 2000 anos atrás. É o que os Espíritos têm nos mostrado. Porque mexeu com a humanidade. Eu estou falando de Jesus como história, como símbolo, como paradigma. Sim. Mas não é só Jesus. É o efeito multiplicador do amor. Quando ele multiplica pães para 5.000 homens, 5 pães, 2 peixes, a gente olha para essa passagem de uma forma tão periférica e a gente não dá o alcance devido. Porque o amor, a multiplicação do amor é uma coisa que escapa uma geometria, uma análise dos computadores mais sofisticados que os homens já inventaram. Porque o efeito é extraordinário. O amor é capaz de fazer com que o indivíduo saia do Polo Sul para o Polo Norte numa velocidade estrondosa. E isso tudo, inclusive, nos mostra que a própria história do Evangelho ela é marcada por conversões, ou seja, por transformações, por metanoia, por batismos. O que é isso, metanoia? Mudança mental. Batismo é renovação, não é prática religiosa de mergulhar ali, tem uns que até afogam, de tanto que mergulha. Eu já batizei 78 vezes, mas não tem jeito, viu, pastor? Não, Jesus tem poder. Paga mais um tiquinho que nós resolvemos. Voltando, o batismo ele é psíquico, ele é mental. Mas todas as histórias, observem no cristianismo antigo, primitivo. As duas histórias que mais polarizaram na história do cristianismo foi a conversão de Maria Magdala e de Saulo de Tarso. Não é a história de Pedro, a história de Tiago, dos discípulos, não. O que mexe conosco é você verificar a mudança radical, a transformação soberana da Maria de Magdala, que era tida como possuída por 7 demônios, que tudo também é simbólico. Mas era uma mulher que ansiava por amor, num mundo preconceituoso, e que utilizava as forças mais sublimes para buscar esse amor. Porém, numa dinâmica de carne,
de prazer. Imaginem aquelas pessoas que vivem esses procedimentos. Eu tenho muitas amigas que já foram prostitutas. Eu atendo prostitutas. E sei do drama delas. O se sentir invadida. Conflito. E muitas delas não sabem por que estão ali. E muitas estão ali querendo sair e não sabem como. A gente lê Humberto de Campos narrando o diálogo de Jesus com Maria Madalena no livro Boa Nova, psicografado pelo Chico. É uma das páginas mais belas da psicografia de Chico. Jesus falando para ela do amor que ela buscava, mas de uma forma equivocada. Como todos nós ansiamos por amor e buscamos de uma forma errada. Ela estava como se fosse assim, no ponto de ser fertilizada. Ela estava no dia mais fértil da história espiritual dela. E foi suficiente para o Senhor falar: venha, Maria. Ele atendeu Maria como ela nunca foi acolhida em momento algum da sua história espiritual. Eu não estou falando nem daquela encarnação. E foi suficiente para ela entender: é o que eu preciso. É óbvio que ela transferiu isso para um homem. É natural. E tanto que, eu vou fazer um breviário, que ela sintonizou com tanta pujança a proposta de Jesus, que ela se tornou a mais fiel discípulo dele. Tanto é verdade, que eu gostaria muito de fazer um estudo só sobre Maria Madalena. Um dia ainda ela vai me permitir. Porque eu tenho que ir devagar, porque ela não autoriza. Mas alguns pontos são importantes. Tão fiel que foi, e a sua conversão, a sua mudança, foi tão eficiente, que Jesus, ao retornar do mundo espiritual, no terceiro dia, ela foi de todos quem foi ao sepulcro buscar. Nós fizemos esse estudo quarta-feira, retrasado aqui na FIAC. Você estava aqui, não estava? Ela foi de madrugada, na primeira hora do terceiro dia. Ela não esperou o dia nascer. Ela foi correndo para o sepulcro. E chegou lá, encontrou o túmulo violado. Não, eu não vou abordar assim. Ela encontrou o túmulo aberto, porque foi retirada a pedra tumular. A pedra que lacrava o túmulo. Olha o simbolismo disso. Ela foi de encontro à morte. E chegou lá, ela não encontrou a morte. Ela encontrou uma perspectiva, uma possibilidade. Aonde levaram o meu Senhor? Essa história é belíssima. Aí ele vai resumir na ópera. Ele se apresenta e fala: Maria. Maria. O pastor fala: Maria. A ovelha, intuitivamente, eu conheço essa voz. Porque foi ele mesmo quem disse: as ovelhas conhecem a voz do pastor. Era verdade. E não era verdade que ia atender intelectualidade, cognição. Isso é papo furado. Isso é papo de religioso. E eu bato muito isso com nossa família espírita. Tem muito espírita querendo... Eu ia dar uma surra de Bíblia, não sei, Dora? Não. A surra de... O Chico foi de Bíblia, eu sei, a surra do livro dos Espíritos. Tem muito espírita querendo catequizar os outros, querendo fazer proselitismo religioso. Se deixar, tem espírita que coloca até um outdoor na esquina. Venha para a reunião. Não é para o culto, não, né? Venha para o culto. Pague tanto. Venha para a reunião. Não pague agora, mas vai pagar depois. Hein? O movimento
o movimento, a porta está aberta, Mirtz. A porta do centro está aberta. Agora Jesus chama assim: vinde a mim. Agora o vinde a mim dele não é no microfone, não é com holofote, não é através de expoentes. Jesus chama cada um de nós é na hora que tu está lá no chão. Sabe por que ele vai te chamar? Porque ele está vendo que você caiu. Ele não vai chegar lá para falar: você quer ajuda? Ele vai estar em prece, te endereçando os melhores pensamentos, sentimentos, mas ele espera que você diga assim: está doendo. Ele espera que tu afirma: eu preciso de ajuda. Ele espera que tu faça uma prece. Prece no sentido simbólico. Não é rezar, porque tem muita gente que está rezando isso. Quanto mais reza, mais assombração aparece. Ele espera que a sua lágrima seja produtiva. Porque tem muita lágrima que é de orgulho ferido. Tem muitas dificuldades que o indivíduo, no fundo, não está promovendo alterações substanciais eficientes. Não. É choro, lágrima de crocodilo. Não tem umas frases assim? Lágrima de crocodilo. Ele espera. Mas na hora que tu fala: meu Deus, ele fala assim: o que é que foi? Não é porque ele é orgulhoso não, tá, gente? Mas é uma didática de vida. Primeiro que ele respeita a tua queda. Jamais ele vai entrar no diapasão das suas elaborações por que você caiu. Isso não tem a ver, não. Isso é bobagem. Nós, muitas vezes, é que alimentamos um escrúpulo orgulhoso, pretensioso, exacerbado, e nós mesmos fechamos a possibilidade de mudar, de soerguer. Ah, mas eu não presto. Aí o Evaldo Braga até dizia: eu não presto, mas eu te amo. Eu não presto. Você não é da época do Evaldo Braga? O Diamante Negro. Ele desencarnou em 1971, não foi? Acidente de carro. Um dia eu conto essa história para vocês. Mas aí, ele está aguardando respeitosamente as suas questões pessoais. Por quê? Por mais que seja importante que a gente avalie alguns pontos, mas a nossa tendência é entrar no sistema de culpa, de remorso. Nós sofisticamos para entrar, para criar, inclusive, dificuldade de sair. Então, os espíritos que nos tutelam, eles têm um carinho profundo com a sua individualidade. E olha para vocês verem como que nós nos comportamos. O que a gente gosta mais de fazer é devassar a intimidade dos outros. Como é que é? O que ele fez? Você não me contou. Hein? Não é assim? Gente, ela foi de madrugada no primeiro horário. Onde puseram meu Senhor? Maria. Ela viu um anjo. A revelação começa de uma forma ainda enigmática. Era o Jesus, mas ela viu uma luz. O anjo é simbólico, ela viu uma luz. Até que ele se faz clarificado na retina psíquica dela. Aí ela diz: Rabone. Isso é de uma beleza. Isso é de um valor. Ela chama-o de Rabone, que quer dizer mestre, professor, educador, benfeitor, facilitador, amigo. Porque o mestre, por excelência, ele não conversa de cima para baixo. O mestre com autoridade, ele não impõe.
ele é solidário. O mestre de verdade, ele abre porta, ele não fecha a porta. Deu aí? O mestre por excelência é aquele que passa no coração do aprendiz e jamais é esquecido. Deu aí? Então ela fala, mestre, mestre. Isso é de uma beleza maravilhosa. Porque ela podia estar aguardando uma situação extraordinária, né? Ela estava diante da realidade, da imortalidade. Gente, vamos pensar. Vamos pensar. E até eu preciso de dizer, ainda não foi expressado, que por conta da conversão autêntica dela, e de ter procurado o Senhor, obviamente com a autorização dele. Olha para vocês verem como é que no mundo espiritual tudo é matemático. Tudo é organizado. Ela podia ter o anseio de ir, mas a espiritualidade, não tem que ser você. Não é agora. Deu aí? Muitas vezes você está querendo fazer alguma coisa, tenta e não consegue. Não tem uma história assim? Ou então tem outras, Márcia, que você nem pensou em fazer, quando se assusta, você já fez. Não tem uns casos assim? Aí costuma a gente ser até teleguiado pelos espíritos. Mas no caso, ela teve autoridade, autorização, porque seria o exemplo mais extraordinário como foi de toda a história do cristianismo, a conversão de Maria. Como explica Emmanuel, poderia ser a mãe dele. Poderia ter sido o discípulo amado, João. Poderia ter sido Pedro, o referencial mais velho, mais experiente. Poderia ter sido tantos outros. Mas Jesus escolheu Maria de Magdala para que ela contasse para o mundo que ele não morreu. Ela que foi escolhida a dedo como a emissária de um dos pontos mais extraordinários da vida de Jesus. Porque ele se transforma no campeão do túmulo vazio. Isso é inquestionável. Isso vem definir para nós um dos pontos capitais da nossa evolução. Ela não se interrompe com o túmulo. Não vai acabar, como não acabou para aqueles que se foram. E quantos estão conosco aqui nessa noite? Quantos vieram acompanhar cada um de vocês? Porque sabiam que vocês viriam aqui. Que você ligaria o seu computador. Que você iria se sintonizar com esse trabalho despretensioso, mas eu não tenho dúvida, um trabalho que é autêntico. Porque aqui a gente trabalha com simplicidade, mas a gente fala com o coração. Não estamos falando para convencer ninguém. Estamos falando para sensibilizar, para levar ninguém às lágrimas. Nós estamos falando do que nós precisamos, quanto aprendizes do Evangelho. Participações, Marco Aurélio? O pessoal está mais quietinho. Alguém quer falar? Alguém quer perguntar? Cláudia, você quer trazer mais algum ponto? O exemplo da Maria e do Paulo, né? É muito marcante. Há pouco tempo eu terminei de fazer a leitura do Paulo Estevão, né? E a mudança profunda de coração e de alma, né? Que muitas vezes nós pensamos que já incorporamos e voltamos a ser reincidentes. E aí impulsionamos e voltamos à reincidência do erro, da falha, né? E é muito complicado. E esse exemplo da oportunidade da Maria de Magdala, né? Que muitas vezes nós agarramos e deixamos escorrer, né? Sempre nessa tentativa de busca e perseverança que voltamos à falha, né? Isso é muito... Agora, beleza, Cláudia. Eu acabei citando um exemplo aqui que ele ficou solto e eu vou trazer ele de volta. Porque
o testemunho da nossa mudança, ele já se faz frutificando em pontos muito importantes. Se não fosse assim, você não teria vindo à reunião. Nós não estaríamos aqui. Nós estamos aqui porque nós somos tocados de alguma forma. Só que esse processo é uma construção. O simbolismo da Maria de Magdala, muitas vezes a gente fica preso numa atitude ou numa encarnação como um ponto de mudança. Mas a mudança dela aconteceu mesmo depois da desencarnação de Jesus, quando ele tinha dito para ela que os testemunhos dela viriam para que ela realmente confirmasse se ela estaria vinculando-se a uma vida nova. Não foi simplesmente porque ela falou, não faço mais. Aí o que aconteceu? Ela começou a ser retalhada no próprio grupo dos apóstolos. Porque ficaram com ciúme. Por que Jesus foi aparecer para ela e não apareceu para nós primeiro? Captaram? Pedro não se sentiu à vontade. Mas ela, possuidora de demônios? Depois, mais à frente, ela queria permanecer com eles. Não, você não pode ficar com a gente. Imagina uma mulher no meio da gente. Vai pegar mal. O que eles vão falar? Aí ela começou a ser retalhada pelos próprios cristãos. Deu aí? Você sabe aonde que ela foi encontrar o primeiro núcleo de trabalho dela? Quando ela foi rechaçada por Pedro, ela triste, chorosa, escutou a voz do mestre, que em espírito disse assim para ela: agora iniciou os seus testemunhos. Ele tinha prenunciado antes. Aí ele veio confirmar. Aí ela ficou atônita com o processo. Alguns instantes depois veio chegando um grupo, andarilhos. E ela foi observando a cena, eram pessoas numa situação de penúria, pobreza, miséria. E ela foi observando, viu que muitos deles estavam doentes. Quando ela caiu em si, ela estava diante de um grupo de leprosos. O líder, o que estava à frente, disse assim: senhora, por favor, nós viemos de longe. Estamos procurando o profeta, o Nazareno, Jesus. A senhora sabe onde ele se encontra? Meu Deus, essa história é linda, maravilhosa, porque ela tinha acabado de ser rechaçada pelos cristãos, que é comum. Aqueles que comem à mesa conosco são os primeiros a criticarem. Não espera aplauso de amigos, até no meio espírita. Graças a Deus aqui nós somos uma família. E espero que permaneça. Sabendo que um dia cada um vai para uma parte. Cada um aqui de nós não vamos estar juntos. Não esperem isso. Por isso é que eu falo para quem está conosco, aproveita enquanto nós estamos aqui. Eu aprendi isso com Honório Abreu, que essa noite, inclusive, nós tivemos algumas experiências muito legais. Ele falava, aproveita enquanto você pode ler, aproveita enquanto você pode dar aula, aproveita enquanto você pode fazer, porque vai chegar um tempo que você não vai ter mais tempo para isso. Você vai ter que fazer outra coisa. Deu? Aí você vai falar assim, puxa vida, eu era feliz e não sabia. Eu era feliz e não sabia. Voltando. Então ela ficou sensibilizada, ela ficou aturdida. O Senhor acabou de me dizer que vai começar o testemunho. Aí ele houvera dito para ela que era necessário que ela pudesse amar de uma forma diferente. Ela estava diante da possibilidade de amar. Ela se lembrou que Jesus tinha dito para ela que seria necessário que ela pudesse ser semeadora, divulgadora
Então ela vai e abraça aquele grupo, adota o grupo, e ela vai morar no Vale dos Leprosos, aonde ela se encontrou, porque ali eram corações que estavam sedentos, necessitados de escutar a mensagem de Jesus. Deu aí? O núcleo dos cristãos não era campo de trabalho para ela. Ela tinha que trabalhar com o filho do Calvário. E aí fica uma reflexão para todos nós espíritas, que muitas vezes utilizamos energias, gastamos tempo com discussões estéreis e não produzimos. Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo ensinamento. É a proposta de Jesus para nós espíritas. Primeiro, amar. Se primeiro é amar, o nosso foco tem que ser a irradiação de amor. Qual o ponto? Qual o ponto, a referência? Naqueles que precisam de amor. Naqueles que carecem do teu trabalho, do teu concurso. Então, eu vou ficar gastando tempo com quem não está disposto? E você dá soco na ponta de faca. Isso é na época nossa de fazenda, lá no século XIX. Dá murro em ponta de faca. É ficar batendo na porta. E a porta não abre. Aí eu vou falar uma coisa, preciso não ficarem preocupados. Por isso que o próprio Evangelho diz que o profeta não é reconhecido no meio dos seus, no seu núcleo. Você está querendo acender luz, não vai estar alguém falando para você, você está ficando metido, hein? Você está querendo melhorar, lá vai você mexer com essas coisas. Você está indo para a reunião, vai bater pemba, mas eu te conheço. Né? Ou então, lá no centro a sua voz é doce, né, papai? Aqui o senhor escuta isso aí todo dia. E eu falo assim, mas lá o povo precisa de doçura, e aqui vocês precisam é da mão que diz ou é ou é. Né, Sonia? Sonia fica até assustada. Porque eu costumo brincar dizendo que filho meu não tem livre-arbítrio, não. Até 18 não tem livre-arbítrio, ou vai ou não vai. Tô brincando, viu, gente? É com tudo, com muito carinho. Mas que é assim. Tem que ser assim. Porque eles podem fazer o que forem lá fora. Mas dentro da minha casa tem que ter ordem, tem que ter progresso. E tem que ter respeito, e tem que ter ética. Ninguém é santo. Escorregamos, erramos e muito. Mas nós temos que ter o foco muito bem definido. Porque como é que eu vou poder ver? Como é que eu posso cobrar do meu filho? Se ele está pichando o muro lá fora, se eu estou pichando o muro aqui dentro. Não, filho meu não vai pichar lá fora. Porque aqui dentro não se picha. Deu aí? Peguei um exemplo muito rapidinho para a gente discutir alguns assuntos. Porque nós precisamos de refletir. Eu não posso, vocês sabem que a nossa política aqui é trabalhar a política do Evangelho. Portanto, a proposta do Evangelho é mudança interior, não é mudança lá de fora. Maria Magdala, por consequência Pedro, João, Tiago, o próprio Paulo de Tarso, o foco de trabalho deles era com os gentios. É com quem está assim, eu preciso de ajuda. Eu queria escutar histórias de Jesus. Porque quem não está pronto, a vida há de ensiná-los. E quem somos nós para querer pretender consertar o mundo? O assunto não é bom não, né? Vamos mudar? Fala, Marco Aurélio, nosso tempo está acabando. O nosso amigo Arnaldo, lá de Santa Rita, o Arnaldo tá hoje está falando empolgado. Vamos lá. Que estudar o livro dos Espíritos com essa alegria é ter na sexta um excelente dia. Aí ele, uma excelente noite, né, Arnaldo? Né, aí ele falou, você vai dar muita risada, que ele está sugerindo um livro aqui para a turma, que é o livro Mulheres Fascinantes. Ditado por Leon Tolstói. Grande dica. Mas é para a gente refletir, porque Jesus vem definir para nós, para a gente focar agora no final, um ponto extraordinário para a gente tentar organizar com o Evangelho. Porque o nosso estudo doutrinário ele tem que fechar
ou abrir com o evangelho. Porque doutrina e evangelho é uma dinâmica só. No capítulo 22 de Mateus, versículo 41, o texto é intitulado Cristo, filho de Davi. E estando reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus, dizendo: o que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Eles disseram-lhe: de Davi. Davi, que é o referencial israelita. Aí disse-lhes ele: como é então que Davi em espírito lhe chama Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é o seu filho? Ele está perguntando para os estudiosos. O Messias, o Cristo, é filho de quem? Ah, é filho de Davi, que é a referência. Mas espera aí, mas Davi escreveu lá atrás que o Cristo é o Senhor dele. Não estou entendendo. Aí ninguém respondeu, porque eles não tinham resposta. E ninguém duvidou, ninguém teve a coragem de questioná-lo. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e os fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disseram, com as suas obras, porque dizem e não praticam. Por que eu trouxe esse texto? 5 minutos, hein? Ao desafio. Porque ele pergunta para o povo sobre o Cristo. E eles associam o Cristo a uma hierarquia humana. Nós buscamos a proposta do Evangelho e departamentalizamos ela no nosso contexto atual de vida. Por exemplo, eu ajusto o Evangelho do jeito que eu posso, do jeito que dá para empurrar. Ou seja, eu faço para ficar bem com Deus, eu vou à missa uma vez por semana, eu faço minhas preces de vez em quando, viu, Casalberto? De acordo com a minha conveniência, eu faço uma adequação de uma proposta espiritual dentro de um contexto extremamente mecânico e humano. Então Jesus está perguntando assim, mas espera aí. Ele está se referindo aos estudiosos israelitas? Sim, mas ele está falando conosco também. Afinal de contas, o que vocês falam sobre o Cristo? Não, o Cristo é o nosso Senhor. O Cristo é o nosso referencial. Pergunta 625 do Livro dos Espíritos, qual é o tipo mais perfeito? Resposta dos Espíritos: Jesus. Ok. Mas afinal de contas, Jesus, que nós reverenciamos como modelo, ele propõe que nós realmente nos curvemos a esse modelo. Ou seja, que a sua vida seja inspirada, pautada a partir desse código, entre aspas. E aí ele vai dizer mais à frente um tópico importantíssimo. Porque ele vai falar daqueles que falam desta proposta. Aí ele vai dizer... até então o discurso era com religiosos, com entendedores. Aí ele vai mudar o foco do discurso e vai conversar com a multidão. A multidão é do sofredor. Ok? É aqueles que estão sedentos. Aí ele fala assim, olha, na cadeira de Moisés, na referência religiosa, estão sentados escribas e fariseus. Ou seja, aqueles que se dizem representantes. E o que eles fazem? Aí Jesus dá um toque. Observar o comportamento deles. Por quê? Vocês não devem proceder como eles procedem.
Aí mais adiante ele vai dizer assim para a gente entender um pouquinho mais sobre a questão da hierarquia. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar e os põem nos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Quer dizer, você não faz isso não. Mas eu faço, não tem problema. Aí mais à frente, ele vai dizer o seguinte, que estes amam os primeiros lugares, nas primeiras cadeiras nas sinagogas. Vós, porém, não querais ser chamados rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo. E todos vós sois irmãos. Nem vos chameis mestre, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. Porém, chegou lá, ufa, o maior dentre vós será servo. E o que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E o que a si mesmo se humilhar, será exaltado. E lá na frente ele vai falar, fazei ao outro o que gostaria que o outro vos fizesse. Portanto, nós vamos, auxiliados pela espiritualidade, tentar fechar as nossas reflexões dizendo, quando nós iniciamos a reunião falando de hierarquia espiritual, de poder, de autoridade, nós caminhamos pelas vielas da vaidade, falamos do poder que é inebriante, falamos de uma série de questões que envolvem planejamento espiritual, falamos de família, falamos de responsabilidade, falamos de trabalho, demos belos sorrisos, ficamos felizes em alguns momentos, tristes em outros, preocupados numa boa parte, porque agora a gente gostaria de dizer, pautados nessa reflexão final, a hierarquia mais importante que nós precisamos de reverenciar é aquela que favorece o bem, que promove os seres, que traz entendimento, que favorece a interdependência. Porque, por exemplo, a gente busca independência, mas muitas vezes a gente acaba dependendo de pessoas, de situações. Muitas vezes você perde a sua própria identidade. E, na realidade, a proposta do Evangelho é para que todos nós possamos entender que cada um é uma individualidade. E que nós precisamos de aprender a conviver com o semelhante, respeitando-o nas suas questões, nas suas diferenças, e ao mesmo tempo trabalhar de sorte a favorecer que aquele que está contigo tenha uma vida um pouco mais tranquila, se você pode contribuir. Mas operando sem querer que o outro reconheça ou te aplauda, que o outro te favoreça, que o outro te premie. Não. O grande movimento do amor, ele favorece, no fundo, para que todos, sem privilégios, todos sejamos felizes. Dentro da proposta de vida, e não dos cargos ou dos encargos que nós estamos ocupando transitoriamente. E respeitando-nos uns aos outros, com uma visão de imortalidade, chega para o nosso coração a ideia, o pensamento, que nós precisamos de valorizar esse tempo, essa circunstância, e as pessoas como se não houvesse um amanhã. Agora. O tempo agora é um presente de Deus, que nos concede a oportunidade de transformar o passado, fazendo dele um pilar para a construção do nosso grande futuro. Mas para isso, precisamos
a sintonizar com Ele, com o Cristo, que é o referencial da humanidade. Mas para conseguir, Senhor, é necessário, é imprescindível, que nós nos façamos como Ele, sendo servos de todos, em todos os momentos, em quaisquer circunstâncias. Aquele que fizer o contrário, que se exaltar, a vida há de humilhá-lo. Mas aquele que buscar calar por amor, entregar por misericórdia, se fazer o menor de todos, este está efetivamente sentando na cadeira de Moisés. Não porque ele quer, mas que o próprio Moisés vai facilitar, porque é representante do Senhor. Porque sabe Moisés que nós não estaremos como líderes, mas chegaremos na condição de participantes, de familiares, de membros de uma só família, de um só rebanho, que anseia por muita paz. Que a paz se faça no domínio de cada coração. E assim nos despedimos, agradecendo a Jesus pela oportunidade, aos benfeitores que tutelam a nossa casa, a todos os espíritos que vieram nos visitar, a você que se encontra em seu lar, nós ainda suplicamos, Senhor, que os emissários do teu legítimo e sacrossanto amor possam levar todas as bênçãos para os lares que se vinculam ao nosso trabalho, atendendo a todos e levando o Evangelho como uma proposta de alegria e de libertação. E neste movimento de fraternidade, de igualdade e de liberdade, nós nos despedimos, augurando bons ventos, prosperidade, saúde e paz, e que Maria Santíssima, nossa Mãe Espiritual, esteja sempre junto do nosso coração, para que jamais esqueçamos Jesus, da tua compassível presença, da tua augusta orientação e do teu inefável amor. Sê conosco, Jesus, hoje, agora e sempre. Que assim seja.